Fala pessoal, beleza? Bruno aqui. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Agora nós vamos simplificar frações, né? Fatorando aí denominador e numerador. Bom, fatoração nós já demos uma olhadinha nos exercícios anteriores e não tem muito segredo, né? Aqui. Então, o que a gente pode fazer aqui na letra A, por exemplo? Você vai ter aqui, ó, letra A. Ele tem 3A mais 5B. E aqui embaixo você tem 6A mais 10B. Observe uma coisa que é importante para a gente nesse momento, é que o 3A mais 5B, ele não tem nenhum termo aqui comum que eu possa utilizar, tá? Mas no caso aqui do 6A mais 10B, eu teria. Então, 3A mais 5B, eu não consigo fazer muita coisa. Por quê, Bruno? Não estou entendendo. Bom, a ideia da fatoração, ela se dá através do MDC. Então imagine que eu queira tirar o MDC entre 3A e 5B. E aí eu fatoraria isso daqui. Vamos fatorar primeiro os números, conforme a gente já fatora normalmente, tá? Eu iria por 3, sempre números primos, né? E aí dividindo 3A por 3 dá A. 5B por 3 não dá, eu repito. Eu teria que ir por 5. O A não dá, eu repito. 5B por 5 dá B. Então aqui eu teria que começar a fatorar pelas letras. Então eu teria que dividir por A. A por A dá 1. B não dá para dividir, eu repito. E dividiria por B, que dá 1 também. Bom, o que seria o MDC, né? Nessa regra prática aqui da fatoração conjunta. Eu teria que ter um número que dividisse todos os outros, ou uma letra que dividisse todas as outras. O 3 não dividiu o 5, então eu não poderia usá-lo, né? O 5 não dividiu o A, o 1 aqui no caso, né? Então não poderia usá-lo. Você percebe que o A só divide o A e o B só divide o B. Então nesse caso, o MDC aqui entre eles é o próprio 1. A gente pode até dizer que eles são primos, né? Entre si. Primos entre si. Então por isso não teria MDC, né? O MDC seria 1. Bom, nesse caso aqui do de cima. Agora, do numerador, né? Agora, observe que se eu fosse fazer essa mesma lógica para o 6A e o 10B, você teria o seguinte. Eu poderia dividir por 2. Lembrando daqui da fatoração, a gente sempre começa pelos números primos, né? São sempre números primos. Então, o primeiro número primo é 2. 6A dividido por 2 é 3A. 10B dividido por 2 é 5B. E você vai notar que daqui para frente você poderia repetir, né? O mesmo procedimento de cima. Sendo aqui 3, A e 5B, enfim. Aqui A1, aqui 5B. Eu poderia fazer melhor que botar o 5, tá? Pra gente poder depois ter só a letra. Aí sim, só tô repetindo o que a gente fez em cima, tá? Aqui seria por B. E aí a gente teria a finalidade aqui. Bom, veja que nesse caso aqui de baixo, eu tenho esse número 2 dividindo tanto o 10 quanto o 6. Então, ele seria o meu MDC. E aí, o meu MDC sendo 2, eu vou pegar esse MDC que é 2 e vou colocá-lo em evidência. Então, ele vai ficar aqui na frente, vou abrir o parênteses. E agora, dentro do parênteses, para a gente não errar, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o 6A, que era quem estava antes, né? E vou ter que dividir pelo fator comum em evidência. Fazer a mesma coisa para o 10B e vou dividir pelo fator comum em evidência. Então, a gente vai ficar com a seguinte situação: 3A mais 5B sobre 2, que multiplica 3A mais 5B. Olha que coisa maravilhosa, né? Então veja que
3A mais 5B no numerador, tem 3A mais 5B no denominador. Isso aqui é uma multiplicação, né? 2 vezes 3A mais 5B. Então é perfeitamente possível que você corte esses dois números. Bruno, quando corta, fica quanto? Fica 1. Porque você tem que imaginar que esse corta que a gente fala para cortar é quando você tem números iguais no numerador e denominador. Se você tem isso, na verdade você tem uma divisão de numerador e denominador igual, né? Isso dá 1. Então foi o que aconteceu aqui agora. Isso aqui deu 1 e o 2 sobrou ali embaixo. Então, para o primeiro caso, nós temos como resposta 1 sobre 2. Vamos fazer a letra B, ver se fica um pouquinho melhor o entendimento, tá? Bom, letra B, eu tenho 3x mais 3y sobre 8x mais 8y. Tem casos que você não precisa nem pensar muito, né, para poder encontrar o MDC. Veja que o numerador, o MDC do numerador, né, seria o próprio 3, que é o termo comum ali a todos. E os valores que ficariam aqui dentro do parênteses seria x mais y. Pensa comigo, se eu fosse fazer 3x dividido por 3, cortaria o 3 com 3, sobraria o x, que foi o que nós fizemos aqui, tá bom? Só estou encurtando aí a explicação. Mesma coisa lá de baixo, né? Você teria o 8 e x mais y ao lado. Bom, novamente eu poderia cortar um com o outro, sobrando apenas 3 oitavos. Então eu teria aqui 3 oitavos. Ok? Perceba que eu estou fazendo a mesma coisa sempre, tá? Tirando o MDC entre os termos, colocando esse MDC em evidência, depois dividindo o valor antigo pelo MDC. Ó, vamos fazer isso nessa letra C agora. 3A ao quadrado mais 5A. E embaixo 6A mais 10. Eu vou tirar o MDC e fazer passo a passo para ver se você consegue compreender um pouco melhor. Então, vamos tirar aqui, ó, o MDC primeiro do 3A ao quadrado e do 5A, tá? Ficaria, então, 3A ao quadrado e 5A. Indo pelos números, nós teríamos por 3, sobra A ao quadrado e aqui sobra 5A. Por 5, A ao quadrado e aqui sobra A. Por A, aqui sobra A, aqui sobra 1. Aqui por A de novo, 1 e 1. O MDC consiste naquele número primo que dividiu todos os outros valores, né? O 3 não dividiu, o 5 não dividiu e esse A sim, esse A dividiu. Então esse A entra. Perceba que esse A ele divide tanto o A ao quadrado quanto o outro A. Esse outro aqui não entra porque ele só dividiu o A, ele não dividiu o 1, tá bom? Então aqui nesse caso, o nosso MDC é A. Bruno, onde vai ficar esse A? Esse A vai ficar na frente, é o nosso fator comum em evidência. E agora, os valores que a gente vai colocar lá dentro do parênteses. Bom, basta você pegar os números que tinha antigamente e dividir pelo fator comum em evidência. Como assim, Bruno? Eu vou pegar os números que estão aqui na frente, ó, e vou dividir pelo fator comum em evidência que eu encontrei. Isso aqui vai ficar 3A. Então, 3A é o número que eu tenho aqui. Vou fazer a mesma coisa para o outro caso. Vou dividir por A. Corta um com o outro, né? Aqui, ó. A corta com A, sobra 5. Então, achei minha fatoração ali. Vamos encontrar aqui também o MDC do 6A e do 10. Começar por 2. 3A e 5. Por 2 não dá mais, vamos por 3. A e 5 vai por 5. A e 1 vai por A. 1 e 1. Perceba que o 2 foi o valor que dividiu os outros dois números. Então ele é o nosso MDC. Por ser o MDC ele vai ficar na frente em evidência.
E agora, o que eu faço? Vou pegar o 6A, vou dividir pelo 2, vai ficar, vai ficar 3A. Vou pegar o 10, vou dividir por 2, vai ficar 5. Então aqui conseguimos obter 3A mais 5. Veja que eu tenho o mesmo valor em cima e embaixo. A gente pode facilmente cortar e achar a resposta da letra C, A sobre 2, ou meio A. Beleza, pessoal? Então espero que você esteja compreendendo aí a resolução. Eu vou deixar a letra D e a letra E para um outro momento. Nós já estamos com 10 minutos de vídeo. Valeu? Deixa eu fechar aqui para você dar uma olhadinha na página toda. Pessoal, bons estudos e forte abraço.